Irmãos brasileiros, boa noite. Estamos dando início a mais uma palestra sobre o pensamento deusista e sobre o seu fruto, que é a sociedade familista. Ao longo das nossas palestras, nós vamos falar muitas vezes, nos referir muitas vezes a essas duas ideias. Ao deusismo, sempre nos referindo ao ateísmo, aqui chamado de marxismo, que o marxismo é o sistema de pensamento ateísta mais desenvolvido e bem estruturado de toda a história da humanidade. O marxismo é um sistema de pensamento que se propõe científico, porque ele vem fundamentado na ciência do século XVIII e XIX. O deusismo é um sistema de pensamento mais atualizado, mais científico. Por quê? Porque ele é fundamentado na ciência do século XX e XXI. Você sabe, a partir dos anos 20, com Einstein, depois em 1935 com a revolução quântica, nos anos 60 com a genética, e hoje nós estamos vivendo numa completa inversão da ciência. A ciência materialista está naturalmente se transformando na ciência deusista. Nós vamos muitas vezes nos referir à ciência deusista, porque o que nós queremos é a verdade, E praticada esta verdade, nós queremos uma sociedade pacífica, próspera, culta, pacífica e próspera. Essa sociedade é um sonho humano. Ao longo de toda a história humana, as pessoas, a maioria absoluta da população, levavam uma vida familista, formado. A maioria da população é sempre formada por famílias naturais, homem, mulher e filhos. Não fosse assim, não haveria sociedade. Nós não estaríamos hoje aqui. Então, em todas as épocas, a maioria da população humana, mesmo grupos primitivos, os selvagens, a maioria era familista, homem, mulher e filhos. Esse estilo de vida familista sempre foi predominante em toda a história, mas não no comando da sociedade. Então, sempre um pequeno grupo antifamilista, ateísta, porque o familismo está intimamente conectado com o deusismo. A prática das ideias de Deus gera espontaneamente o familismo. No comando sempre existiu uma minoria antifamilista e ateísta, aquela pequena elite que controlava o restante da população, geralmente familista. Aquelas pessoas que procuram trabalhar, procuram viver a sua vida. Como hoje, você tem no Brasil uma situação em que a imensa maioria, a quase totalidade da população, quer apenas viver a sua vida. Nasce numa família, cresce, estuda, se forma, trabalha, casa, tem filhos, vai para o lazer, só quer viver em paz. Mas enquanto essa imensa maioria, eu diria que são 98, 99% da população, enquanto essa imensa maioria só quer viver em paz, seguir o curso natural da vida, uma pequena minoria conspira para subjugar essa maioria, para se colocar numa posição de rei, de tirano, para, no passo seguinte, escravizar, explorar, subjugar essa maioria. Então foi assim ao longo de toda a história. Okay? Mais particularmente, nós estamos aí chegando no século XVIII, quando acontece a Revolução Francesa, e surge Napoleão e os revolucionários
franceses, ateístas, violentos, amorais. Então esse pequeno grupo, né, criou escolas como a escola da exegese, não é, para reestudar o pensamento jurídico, não é? A escola da alta crítica, para criticar o pensamento cristão. E, finalmente, com Napoleão, né, ocorreu então a substituição na França, né, do pensamento cristão original por um outro sistema de pensamento revolucionário. Todos os atos revolucionários, todas as ideias, eram para negar completamente todo o vestígio da civilização cristã. E assim as promessas de igualité, fraternité e liberté, né, que são ideias cristãs, igualdade, fraternidade, liberdade, foram as ideias usadas por esses revolucionários ateístas para tomar o poder. E finalmente com Napoleão você tem, não é, a substituição, que é a teoria da substituição, da qual a gente já falou aqui. Surge Napoleão e Napoleão entende que para destruir precisa substituir. Não é? Então Napoleão tira o rei é decapitado na Revolução Francesa, e Napoleão depois assume a posição de rei, de imperador. Né? E se deixa pintar como aqueles imperadores romanos antigos. E depois vem a substituição do clero. Ele faz uma concordata com o Papa e então nomeia novos bispos, bispos ateus, bispos revolucionários, para controlar o cristianismo na França. E finalmente ele nomeia uma nobreza, uma falsa nobreza, né? E que são também revolucionários, criminosos. Então ele cria um novo modelo de sociedade, baseado no pensamento antigo, na ditadura, né, e na democracia de Clístenes e Platão da antiguidade, né, que foi praticada em Atenas e Esparta. Essas duas ideias, a ditadura e a democracia, ressurgem na França, e a França dá origem a um modelo misto. Um modelo que é um misto de democracia com ditadura. A democracia vai como que na frente, né, para enganar as pessoas. São as ideias da igualdade, da fraternidade, etc. São as promessas do comunismo, por exemplo, pão, terra, trabalho, paz. Né? E finalmente, logo em seguida, vem o terror, vem a ditadura, vem, né, todo um conjunto de ações contrárias à vida, contrárias ao sistema de vida normal. Mais poderoso do que um exército invasor é uma ideia cujo tempo é chegado. No século XVIII, havia uma insatisfação no ar, e os revolucionários aproveitaram esse clima de insatisfação. Na época de Darwin, por exemplo, na Inglaterra, a ideia da evolução pairava no ar. E o Darwin foi a pessoa que sistematizou essa ideia. Ok? Então, a ideia da evolução era uma ideia que chegou no tempo em que, não é, o espírito da época como que pedia uma resposta contra o fixismo, a visão fixista predominante na ciência do século XIX, não é, que dizia que as espécies são criadas de uma forma fixa e imutáveis no tempo e no espaço. E aí o Darwin surgiu com a ideia. Então, mais poderoso que um exército invasor é uma ideia cujo tempo é chegado. Okay? Com base nas ideias de alguns pensadores ateístas alemães e franceses e ingleses, Karl Marx e o Friedrich Engels construíram a ideia, a ideologia marxista, né, e o seu fruto imediato, que é o comunismo. Então, o marxismo posto em prática gera o comunismo. Esse livrinho, né, o Manifesto do Partido Comunista, foi lançado em 1848, né,
contendo as ideias básicas. Né? Isso aqui é uma introdução ao pensamento marxista, lançado em 1848. E a partir desse livrinho e do trabalho de Marx, O Capital e outros livros, você tem o desenvolvimento no século XX. Né? Isso aqui foi 1848. O Darwin lançou o livro dele em 1859, portanto 11 anos depois. E Marx era um grande admirador do Darwin. Marx, inclusive, ofereceu O Capital, que é o seu livro sobre economia, política, etc., ao Darwin, no manuscrito. No texto impresso não saiu essa. Então Darwin tinha uma profunda, o Marx tinha uma profunda admiração pelo Darwin. Então esse livrinho, hoje, nós podemos dizer que existe na Terra, que saíram desse livrinho, talvez uns 50 mil títulos diferentes. Né? E esses 50 mil títulos diferentes, livros diferentes, foram traduzidos praticamente em todas as línguas. Né? Os ingleses, por exemplo, da Índia, ensinaram os indianos a ler, mas quem forneceu o material eram os comunistas, que forneciam os livros para o povo ler. Então esse livrinho deu origem ao movimento comunista internacional, né? Que finalmente, com Lenin, né? Lenin entendeu que o proletariado consciente não iria se organizar espontaneamente. E o Lenin então decidiu que precisava de um partido, um grupo de intelectuais para criar a consciência de classe na cabeça dos operários e dos camponeses, uni-los para fazer a revolução. Eu esteve em Londres e na frente do Palácio de Buckingham tem duas estátuas. A estátua de uma camponesa com uma foice e a estátua de um operário, uma espécie de ferreiro com um martelo. Eu fui olhar de perto a data em que essas estátuas foram construídas, na época da Revolução Industrial. O Marx ficou muito tempo na Inglaterra, estudava dia e noite na Biblioteca de Londres. Então provavelmente foi daquele camponês e daquele operário, daquelas duas estátuas, que o Marx escolheu a ideia de juntar a foice e o martelo. Unir camponeses e operários para provocar a revolução, que foi finalmente feita, né, na Rússia, em 1917, a Revolução de Outubro. Com a Revolução Russa, assumiu uma espécie de governo de coalizão, chamados mencheviques e bolcheviques. Os mencheviques eram mais pessoas da elite, cristã, ortodoxa, mas os bolcheviques eram o pessoal do Lenin, radicais, ateístas, violentos. No processo, os mencheviques foram destruídos e os bolcheviques assumiram o poder na Rússia. E aí começou a história do século XX como uma história de terror, de sangue, de revoluções, de guerrilhas, de genocídios horrorosos. Então você tem, já apresentamos aqui, esse livro, que é o livro negro do comunismo, escrito por 5 autores ex-comunistas, né? Com fotos, ilustrações, que mostram os crimes horrorosos cometidos pelo comunismo. Né? A revista francesa Le Figaro fala em 150 milhões de mortos, o custo humano do comunismo, isso em novembro de 1978. De lá para cá, muita gente foi assassinada. Então você tem a ideia do comunismo, você tem, por exemplo, livros como esse, do Mao Tse Tung. Foram 90 milhões de pessoas assassinadas na China e matam até hoje. Alguns anos atrás você viu na Praça da Paz Celestial, veja que nome cínico, tanques comunistas passando por cima da juventude, das pessoas que protestavam, que pediam democracia na China. Isso é o comunismo. Esse é o verdadeiro comunismo. Né? Não é o papo furado que você escuta nas universidades, o papo furado que você escuta até nas escolas de segundo grau, né? Nesses cursos suspeitos que são dados por aí.
o verdadeiro comunismo é o genocídio. Rudolf Rommel, um escritor, escreveu sobre um livro chamado Statistic and Democide, Estatística e Democídio. O Rommel, ele fala sobre 230 milhões de pessoas assassinadas desde a Revolução Francesa para cá, né, por esses governos tiranos e de tendência ditatorial, comunista mesmo. E de 1789, todo o restante da história foram mortos cerca de 100 milhões de pessoas. De 1789 para cá, foram 230 milhões de pessoas assassinadas. Em campos de concentração, em todos, né? E você tem o surgimento na Rússia de uma nomenclatura, quer dizer, uma elite corrupta, desonesta, criminosa, uma espécie de máfia no poder, o crime organizado no poder. Você tem nesse livro do Michael Woslensky uma análise dessa elite criminosa que tomou conta da Rússia durante mais de 70 anos. E essa elite também era uma cleptocracia, como você tem aqui no livro do Patrick Mendey, cleptocracia, um governo de ladrões, né? Então essa é a realidade nascida a partir desse sonho, né? O sonho de um mundo comum. A promessa, né? A promessa marxista, a promessa comunista, é um mundo de justiça, de igualdade, de paz, né? O Marx diz que antes do surgimento do comunismo, surgiria o socialismo, que é uma etapa anterior ao aparecimento do comunismo, que é o mundo novo, com um novo homem, né? E durante a etapa socialista, né, como Chávez já estava fazendo na Venezuela, é o período em que ocorre a limpeza, eu digo, o fuzilamento de todas aquelas pessoas contrárias ao comunismo. Então, durante esse período, né, o período do socialismo é o período dos fuzilamentos, das prisões em massas. E, finalmente, eles diriam, o comunismo surgiria. Bom, deveria ter aparecido o comunismo em 1900 né, quando a Rússia dominou, né, completamente, espalhou-se pelo mundo e se expandiu, se implantou em 35 países da Terra, mais de metade da população do mundo. Né? Só a China tem 1 bilhão e tantas pessoas, né? 1 bilhão, atualmente 1 bilhão e 300 milhões de pessoas. Então, o que aconteceu? Depois de 70 anos, em 1987, o Exército Vermelho foi derrotado no Afeganistão e começou o declínio. 88, 89, 90, implodiu todo o mundo comunista. Então, o comunismo, o marxismo, como ideologia orientadora, que prometeu um mundo de justiça, paz, fraternidade e igualdade, criou uma cleptocracia, pôs o crime organizado no poder. Na verdade, um grupo de intelectuais revoltados, né? Porque não tem, geralmente o intelectual não tem muita competência para o empreendimento econômico. Geralmente os intelectuais são pobres, são professores ou coisa assim. Então esse pessoal achou que poderia, não é, ascender, não é, e se organizando, não é, intelectualmente, formar um partido para enganar as massas de camponeses e operários, não é, armá-los, derrubar o poder e assumir a posição como os donos da nação, os mais ricos e os mais poderosos. Na verdade, é como um grupo de criminosos, de mafiosos, que decidem se organizar, manipular as massas para tomar o poder político e econômico. É o crime organizado no poder. Né? O comunismo, a promessa de justiça e igualdade, isso nunca apareceu em lugar nenhum da Terra. Então, a teoria marxista, ela é falsa. Por isso, ela não gera o fruto que promete. Ok? Então, você tem, agora você tem, a partir de 1935, e essa ideia vai se crescendo com o Antônio Gramsci e com o Norberto Bobbio, o surgimento de uma nova estratégia.
a estratégia de abandonar as armas, a revolução armada e promover e focar na revolução cultural, no chamado marxismo cultural. Não é? O Gramsci falou em gradualmente, por meio da educação, você vai destruindo as ideias da civilização cristã e incutindo as ideias do marxismo. E o Bobbio, Norberto Bobbio, também italiano, comunista italiano, propôs a ideia de usar a democracia como um cavalo, montar na democracia para alcançar o poder. Foi isso que o Lula, né, a Dilma, o PT e os comunistas infiltrados ali fizeram no Brasil. Né? Mas o Brasil é grande demais, é difícil controlar. O Brasil não é Cuba, o Brasil não é Uruguai, o Brasil não é Venezuela. O Brasil é uma nação com 190 milhões de pessoas, com relacionamentos internacionais, não é tão fácil. Agora você vê o declínio do petismo-comunismo, né? Depois, especialmente depois do mensalão, do julgamento do mensalão, de todos esses escândalos, depois das manifestações de junho, depois da vaia histórica da Dilma, agora o Lula está bastante doente, a morte do Hugo Chávez, tudo isso está fazendo o sonho comunista naufragar também aqui nas Américas, aqui na América Latina, onde o Lula liderou o Fórum São Paulo, fundado em 1990, para implantar o comunismo em toda a América Latina, centralizado no Brasil. Okay? Então o sonho acabou. Mas a maioria dos nossos estudantes secundaristas e universitários são muito ignorantes. Uma das coisas necessárias, dos elementos necessários para o comunismo se implantar, é a ignorância. Então você ainda tem pelas universidades brasileiras o florescimento do marxismo. Numa outra palestra, né, chamada Deusismo ou Marxismo, nós vamos abordar especificamente a teoria marxista e a teoria deusista. Né? E vamos então ver a consistência teórica dessas ideias do marxismo, dessas ideias que geraram, né, o comunismo, que foi esse sonho, não é? Essa longa marcha de crimes que levou a lugar nenhum. Muito bem, então, a teoria marxista, fundamentada na ciência do século XVIII e XIX, está ultrapassada. Na prática, ela não produz igualdade, justiça, fraternidade. Na prática, ela produz latrocínio, genocídio, estagnação econômica, ditadura cruel, não é? Centralização da riqueza, escravização da população como um todo. Né? Então, terminou o sonho. Né? A teoria na prática não funciona. Por quê? Porque a teoria é falsa. E mais poderoso que um exército invasor é uma ideia que chega na hora certa. E uma ideia, como o marxismo, só pode ser derrotada por uma ideia melhor. E, obviamente, está provado pela prática do marxismo na história, ao longo de 70, 80 anos, está provado que essa ideia é falsa, que essa ideia não funciona. Ela não gera, não atende aos anseios humanos. Né? E muito mais, muito superior às ideias de Marx, ao marxismo, são as ideias de Deus. É o deusismo. Por isso, o deusismo é o único sistema de pensamento que pode vencer o marxismo. Por quê? Porque o deusismo é um sistema de pensamento centrado em Deus, naturalmente, já que o marxismo é ateu. Mas o deusismo é um sistema de pensamento fundamentado na ciência do século XX e XXI. Portanto, a ciência do século XX, depois da teoria quântica, depois de Einstein, depois da genética, né, ela tem, como nós já temos dito em outras palestras, ela tendeu naturalmente para a confirmação de Deus. Né?
para a ideia, até você ter finalmente o Dawkins, o Richard Dawkins, negando o acaso, né? Dizendo que o acaso não pode explicar a informação genética ou a informação do código de estomas que organiza o próprio código genético. Essa bioinformação da natureza não pode ser gerada por processos naturais, climáticos, geofísicos, cosmológicos. Nada desses processos pode gerar informação, somente processos mentais. E a partir daí, com a negação do acaso, com a queda da tábula rasa, como nós já dissemos aqui, você tem o surgimento de uma nova ciência. São essas novas ideias científicas, né, que foram bastante exploradas, por exemplo, por alguns cientistas, como Fritjof Capra, no livro A Teia da Vida, O Ponto de Mutação, o Tal da Física, ou a Física d'Anna Zohar, por exemplo, no livro Ser Quântico, aonde nesse livro a Dana Zohar ela diz: a teoria quântica não estará completa enquanto ela não incluir o homem na sua equação. O homem, a consciência humana, ela faz parte da natureza. E, portanto, ela tem que... A fórmula matemática da teoria quântica tem que incluir a presença do homem. Não é? Ou então, como esse Amit Goswami, um físico indiano, no universo autoconsciente, ou mesmo em livros como A Física da Alma. O fato é que cientistas, físicos, biólogos, geneticistas do mundo inteiro, como o Collins, por exemplo, não é? Que é o diretor do Projeto Genoma Internacional, que escreveu um livro chamado A Linguagem de Deus, onde ele fala realmente sobre o código genético como uma linguagem inteligente. Então você tem que o deusismo é um sistema de pensamento mais atualizado, mais científico do que o marxismo. Mas se não fosse o fato de o deusismo ser um sistema de pensamento baseado na ciência deusista do século XX e XXI, né, a prática do marxismo na história do século XX é suficiente para mostrar às pessoas que é um conjunto de ideias falsas construída por um grupo de criminosos com o objetivo pura e simplesmente de tomar o poder político e econômico e se locupletar com o poder. Ok? Então, não fosse o fato de o marxismo ser uma ideia de 160 anos atrás, baseado numa ciência do século XVIII e XIX, né, a prática do marxismo na história do século XX é suficiente para jogar no lixo. Ok? Mas uma ideia somente pode ser vencida por uma ideia melhor. Não há qualquer dúvida que o deusismo é uma ideia cujo tempo chegou. Não é? Agora, foi a ciência que abriu a porta para a credibilidade do marxismo. Porque o marxismo se apresentava como o marxismo científico, como uma ciência. Não é? Mas hoje, essa ciência ateísta, essa ciência materialista, essa ciência de ferro, ela está morta. Né? Ela está morta, mas ainda não foi sepultada. Por quê? Porque alguns remanescentes dessa ciência ateísta ainda estão no poder, ainda estão nas reitorias das universidades, né? Na direção das escolas, no poder político. E por isso, esse grupo no poder vai manter a sua ideologia, o seu sistema de crença até o último dia de vida. Então é por isso que a ciência progride de funeral em funeral. Não é? Esse grupo de cretinos finalmente morrerá e um outro grupo de outro sistema de pensamento renovado emergirá e ocupará essas posições. Não é? Eles estão querendo, com os jovens brasileiros, através da universidade, criar uma nova geração de pensadores ateus e marxistas. Para isso eles têm que mentir, enganar todos os estudantes universitários do Brasil inteiro, professores cínicos, mentirosos, traidores da nação. Então eles ainda estão tentando enfiar
garganta abaixo desses jovens, inexperientes em sua maioria, e desinformados, esse conjunto de ideias criminosas. Ok? Por isso, nós temos que saber que já existe na Terra uma nova ciência deusista, né? E uma nova ideologia que é o deusismo. O marxismo, na prática, gerou o comunismo, mas o comunismo é a ditadura mais cruel que a humanidade conheceu. É um grupo de genocidas, de latrocidas, né? A prática do deusismo vai naturalmente engendrar o familismo. O familismo é um sistema de vida baseado na família natural, né? Nos valores básicos da família. O que se aprende na família? O amor, por exemplo, só se aprende na família. Porque é na família que você tem os 4 tipos de amor básicos, né? O amor parental, que você recebe dos pais, o amor fraternal, que você recebe dos irmãos, o amor conjugal, que você recebe do cônjuge, e o amor filial, que você recebe dos filhos. A família natural é o único lugar onde essa prática do amor é ensinada e aprendida. E essas relações amorosas aprendidas dentro da família se ampliam para a sociedade. A minha relação com o professor é uma relação de pai e filho. A minha relação com o meu amigo é uma relação fraternal de irmãos. Então, as relações familiares são o modelo para as relações sociais. Então, é necessário combater o mal. Para que o mal triunfe, basta que o bem não faça nada. Então, para que o bem triunfe, você precisa combater o mal. Combater a mentira com a verdade. Combater a ciência ateísta mentirosa com a ciência deusista verdadeira. Combater o marxismo, as ideias de Marx, com o deusismo, as ideias de Deus. Combater o comunismo com o familismo. Ok? A sociedade atual, né, essa palestra se chama A Revolução Familista. Essa é uma revolução que nós temos falado sobre ela, é uma revolução pacífica, que se dá pelo amor, pela prática do amor, né, e pela verdade, pelo conhecimento da verdade. Como Jesus dizia, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então a revolução familista não necessita de bombas, de metralhadoras, de nada disso. Mas ela tem força suficiente para vencer o mal. Ela tem as ideias de Deus, elas vencerão as ideias do marxismo. O deusismo vencerá o marxismo. Deus está triunfando no meio da ciência, que é a instituição que adquiriu mais credibilidade. Esses cientistas ateus que controlam o pensamento humano há cerca de 200 anos farão de tudo para se manter no poder. Por isso eles farão de tudo para defender a teoria do Big Bang, a teoria da evolução, a hipótese nebular, não é? A teoria da tábula rasa. E farão de tudo para defender o ateísmo científico, para se manterem no poder. Porque, na verdade, admitir o deusismo implica em negar praticamente tudo aquilo que eles creram e praticaram durante a vida toda. Então a ciência progride de funeral em funeral. O ateísmo será naturalmente destruído, assim como o comunismo e o marxismo, uma mentira de um modo geral, e a verdade de Deus emergirá naturalmente. À medida que você conhece a verdade e a pratica, automaticamente você não é mais marxista ou comunista. Você se torna um deusista e um familista. Você sabe que o que as pessoas querem ao longo de toda a história humana é não o comunismo, mas o familismo. As pessoas querem um modo de vida familiar, onde elas possam viver e prosperar em paz. Não é? O comunismo foi uma mentira satânica que enganou a humanidade, ceifou a vida de 200 e tantas milhões de pessoas e não levou a humanidade para lugar nenhum. Não é? Agora os países comunistas
partilharam entre a elite corrupta as riquezas da nação. Né? Depois de todos esses crimes praticados pelo comunismo, você não viu o Tribunal de Moscou, como aconteceu o Tribunal de Nuremberg, que condenou e julgou e condenou os nazistas. Né? Por que você não viu o Tribunal de Moscou julgando e condenando os comunistas, genocidas, que praticaram tantos crimes contra a humanidade? Por causa das bombas nucleares, por causa da tolerância. Eles ainda estão armados até os dentes. Né? Então, ainda são um perigo para a humanidade. Então, nós precisamos despertar. A sociedade, nós temos dito aqui, a sociologia natural, que é a teoria da ciência deusista sobre a sociologia, ela se opõe, ela defende a teoria da natureza humana inata, que também já está provada cientificamente e reconhecida, inclusive pelos ateus. Okay? A teoria da tábula rasa, que o homem é uma folha de papel em branco e a sociedade cria o homem é produto do meio, essa teoria também está destruída. Né? A sociologia natural, ela propõe exatamente isso, que a sociedade é uma instituição natural. Né? A família é uma unidade dual natural, proto-elétron, estamo e pistilo, cátion e ânion. Né? A natureza é dual. Né? Macho, fêmea, homem e mulher. Né? Esses elementos distintos e complementares não são contrários, são distintos e complementares. Eles se atraem e formam unidades duais, que é o casal. E essas unidades duais na natureza, o homem com os animais, se multiplica. Não é? Em bloco, toda a população humana e toda a população animal se multiplica em bloco, né? Como se autoclonasse. Okay? Então, a família é uma instituição natural. E quando você reúne 1000 famílias num espaço, num ambiente comum, essas famílias não perdem, não deixam de ser natural. O modo de vida que se estabelece ali é um sistema biosocial, semelhante à colmeia, ao cupinzeiro, ao formigueiro. Não é? A sociedade humana, ela é natural. Não é? Porque ela é tão somente uma família natural ampliada. Né? Uma das provas desta teoria, é evidente isso, mas, por exemplo, você, analisando a natureza humana, você vê dentro do ser humano os 3 desejos inatos, desejos essenciais, que é o desejo de educação, família e prosperidade. Okay? Esses 3 desejos são universais e históricos. Em toda a história humana, o homem busca a alegria. A busca da alegria é a finalidade da vida. Mas a alegria se concretiza quando você realiza uma educação ideal, uma família ideal e você prospera de uma maneira ideal. A concretização desses 3 desejos essenciais gera a felicidade. A felicidade não é uma meta, ela é uma recompensa pelo cumprimento das responsabilidades da vida, na direção desses 3 desejos. A educação, a pedagogia, ela tem como finalidade auxiliar os homens, no sentido de levá-los à concretização dos seus 3 desejos essenciais. A sociedade, a estrutura social de Marx, ela é dupla. Ela tem a base, que são as condições materiais, a superestrutura, que é o sistema de pensamento, o sistema cultural. Né? E Marx diz que as mudanças na base mudam a superestrutura. Mentira. Né? A sociedade, o homem não é produto da sociedade. A sociedade, o homem é o criador da sociedade. Não é a sociedade quem cria o homem. Pergunte, né? O que surgiu primeiro, o homem ou a sociedade? Se você disser que foi a sociedade, você está admitindo uma sociedade humana que veio existir antes do ser humano. Se você disser que foi o homem que surgiu primeiro, negou a tábula rasa, negou as teorias sociais ateístas de um modo geral, incluindo a teoria de Marx. Mas a sociedade, a estrutura de todas as sociedades não é dupla, ela é tríplice. Ela tem 3 pilares: ideologia,
política e economia. A ideologia é o sistema de pensamento. Está relacionado com o primeiro desejo essencial, a educação. A política está relacionado com as relações sociais, está relacionado com a família. E a economia está relacionado com o terceiro desejo da natureza humana, que é a prosperidade. Então, a sociedade é resultado da exteriorização da natureza humana. O tripé fundamental da sociedade, ideologia, política e economia, é o resultado da exteriorização da própria natureza do homem. Então a sociedade é produto do homem. O marxismo está errado. Então se você quer mudar a sociedade, você não pode provocar uma mudança no sistema social. Você precisa provocar uma mudança no próprio homem, na natureza humana. Por quê? Porque nós temos falado também que o homem atual não está no seu estado original. Ele é um ser híbrido. Ele tem dentro dele duas vontades opostas, duas mentes, né? Sentimentos opostos. Ele vive em conflito, como Freud identificou bem, né? O conflito intrapsíquico. E esse estado de conflito interior entre o bem e o mal dentro do homem engendra o conflito social. Na verdade, não é uma luta de classes, é uma luta entre o bem e o mal. E essa luta não começa no sistema econômico, ela começa dentro do próprio indivíduo. Todo ser humano tem dentro dele esse conflito. E esse problema, já disse, não pode ser resolvido pela ciência, pela filosofia, nem por nenhum outro política e economia. Somente a religião, e o cristianismo especificamente, pode resolver esse problema. Ok? Ou seja, somente Deus. Então, para se fazer uma verdadeira revolução, que é a revolução familista, que é feita com o amor e a verdade, não dá para fazer com o ateísmo, com a ciência ateísta, com o marxismo. Isso é uma ilusão, que ao invés de gerar paz e felicidade, gera mais sofrimento, mais insossego, insegurança, mais crime, mais latrocínio e etc. Ok? Então, nós quando falamos de revolução familista, nós estamos falando, não é, no retorno a Deus, no retorno ao reconhecimento de que efetivamente o universo, a ordem, a informação presente no universo não vieram do acaso, porque a ciência ateísta já negou o próprio acaso. Não é? O Dawkins está falando agora na panspermia, que a vida não surgiu na Terra, mas foi trazida por ETs. Então o Dawkins já começou a enlouquecer. Né? Porque essa é uma teoria escapista que não explica a origem da vida, mas joga ela no outro planeta. É uma forma de se livrar do pepino, do abacaxi que está na mão deles agora. Okay? Então Dawkins já está admitindo, né, a panspermia, uma teoria que foi ridicularizada durante, né, um século inteiro. Então, para você provocar uma mudança efetiva, né, e sair do ateísmo para o deusismo, sair da ciência teísta, das 5 bases da ciência teísta. Quais são essas 5 bases? Teoria do Big Bang, o universo nasceu de uma explosão. Teoria da hipótese nebular, o sistema solar e a Terra nasceram de o choque de pedrinhas, de gases e poeira ao acaso. Terceira base, teoria da evolução. Né? A vida e tudo se organizou ao acaso. Né? Quarta ideia, a tábula rasa. A ideia de que a sociedade cria o homem. Né? Nesse sentido, a sociedade cria também a mente, cria tudo. Né? A base cria a superestrutura, como Marx diz. Então você muda a base, as relações de produção, você muda o sistema de pensamento. É errado. Não funcionou nenhum país comunista. Foi feita uma revolução, mas lá em cima o que é que surgiu? Uma cleptocracia, uma nomenclatura genocida, 1000 vezes pior do que a nomenclatura do que estava antes.
Não mudou o homem. Não mudou a natureza do homem. Então, o mal, não é? Não basta combater o mal, você tem que combater o mal e ao mesmo tempo plantar o bem. Então, não funcionou. E a ideia do mito do homem novo, não é? Nunca apareceu em lugar nenhum da Terra, porque nunca esses sistemas ateístas mudaram a natureza humana. O que você vê de bem na terra, de bom na terra, é fruto do lado bom da natureza humana. O lado mal só gera o mal. Você sabe disso. O comunismo, não é um filho da Revolução Francesa. A ditadura comunista é filha da ditadura de Napoleão, de Robespierre. Então a revolução de que nós necessitamos não é uma revolução social. Nós precisamos de uma revolução dentro do homem. Não é? A revolução familista é precisamente isso. Não é? É você agora não acreditar em Deus. Hoje não é uma questão de fé. Hoje é uma questão de conhecimento. Acreditar, por exemplo, na importância da religião. Por quê? Porque a religião aponta para Deus e para a espiritualidade. Isso não é mais uma questão de fé. Não é? Por que a religião é importante? Deus e a ciência. Não é? Quando a ciência encontra a religião, Deus e saúde, fé e saúde, você vai encontrar milhares e milhares de livros escritos por cientistas renomados, não é? Mostrando a importância da religião, não é? Do conforto espiritual que a religião traz para o homem, das respostas, não é? Sobre a dimensão transfísica da realidade, sobre as experiências de EQMs, experiências de quase morte, já são populares em toda a Terra. Então você tem que a nova ciência, né, ela está apontando e conduzindo o pensamento humano para Deus e para a espiritualidade. E, portanto, você já não tem uma justificativa, né, para provocar roubos, latrocínios e genocídios em toda a Terra. Não há mais justificativa para o sistema, para o marxismo e o comunismo permanecerem sobre a Terra. Não existe mais nenhum fundamento. Trata-se apenas, e outra coisa, nem mesmo os marxistas e comunistas acreditam nas suas ideias. Eles sabem que essas ideias são todas desmoralizadas. Mas tem um problema, elas são úteis para alcançar o poder político e econômico. Então, já que funciona, é como uma arma. Você põe a arma na cabeça do sujeito e toma o que é dele. Você usa o marxismo e o comunismo como armas teóricas que você enfia na cabeça das pessoas e toma o poder político e econômico e escraviza as pessoas. Entendeu? Então, a revolução de que nós precisamos hoje é a revolução do homem. Portanto, essa revolução ela se dá no campo da educação. Não educação marxista, materialista, mas uma holoeducação, uma educação integral, que reconheça, não é, a importância da dimensão transfísica da existência humana. Não é? A educação de uma criança não pode ser apenas baseada em física, química, essas coisas. Ela precisa de conhecimentos morais, éticos. Ela precisa de outro tipo de conhecimento, de valores. Ela precisa de uma educação de valores. Então a revolução familista, a arma que ela usa é o amor e a verdade. E o instrumento, o meio, é a educação. Então, o Brasil precisa de uma revolução educacional. Uma revolução que, ao retirar a ciência ateísta, você está retirando automaticamente o marxismo e o comunismo. E automaticamente você está introduzindo a ciência deusista, a ideologia deusista, o sistema de vida, o estilo de vida familista.
ok? Então nós estamos a um passo da democracia familista. Mas a democracia familista ainda não é o familismo. A democracia familista é uma etapa anterior ao familismo verdadeiro, pleno. Porque a democracia familista é um período em que a humanidade está sendo reeducada. Ela está retomando o contato com ela própria, como um ser espiritual, e com Deus, o seu Pai e Criador. Então, esse processo é um processo que leva um tempo. O familismo é a sociedade ideal, é o sonho de Deus e da humanidade. O familismo é uma sociedade de homens divinos, de homens que não têm mais dentro dele essa natureza dividida, conflitada e contraditória. Então, essa revolução não pode ser jamais feita sem a verdade e o amor de Deus. Porque ela é algo profundo que vai atuar na mente e no coração do homem. Compreende? Então, meu amigo, esses são os fatos. Algumas das coisas que a gente está anunciando aqui podem parecer relativamente novas, mas são tão antigas. O familismo não é um novo mundo, que o Olavo de Carvalho tanto critica, a ideia de criar um mundo novo. O familismo é tão antigo quanto a própria humanidade. Não é uma coisa nova. Mas o familismo, à medida que a ciência, à medida que a civilização crescia, a ideia do familismo também foi se desenvolvendo junto com o pensamento humano. Hoje nós podemos falar no familismo científico. Ok? Como Marx falava em comunismo científico, é que científico que nada. É tudo falso. É baseado numa ciência retrógrada, obsoleta. Né? Mas nós podemos falar no familismo científico porque a nova ciência ela está trazendo a verdade. Deus existe. O homem é um ser espiritual eterno. Para concluir, nós, resumindo, uma ideia somente pode ser vencida por uma ideia melhor. Não há qualquer dúvida que a ciência deusista é superior à ciência materialista e ateísta. Não há dúvida de que o deusismo é um sistema de pensamento mais atualizado e científico do que o marxismo. E não há dúvida de que o sonho da humanidade não é o comunismo, essa mentira tirânica, mas o familismo. O que você quer para a sua vida é mesmo o bem, a paz, é mesmo sua família vivendo em paz. Isso nós vamos ter, certamente. Com certeza nós teremos esse ideal concretizado. Mas, à medida que nós trazemos Deus e a verdade, o amor de Deus, para dentro de nós, para dentro do nosso coração e da nossa mente. Por isso, rejeite o ateísmo. Estude, rejeite o comunismo, rejeite o marxismo. Saia desse barco furado, porque ele já naufragou. Você é que não sabe ainda, você está sendo enganado. Ok? É isso, meus irmãos. Então, para finalizar, para que o mal triunfe, eu repito, basta que o bem não faça nada. Cruze os braços que você provavelmente vai enfrentar muitos problemas. E para que o bem triunfe, combata o mal e plante o bem. Ok? Você tem que retirar o joio e plantar o trigo. Ok? É isso. Muito obrigado e que Deus nos ampare.